Podeis tomar os vossos lugares. É bom estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Também aqueles que nos assistem lá de casa. Estamos estudando a carta aos Hebreus. E nesta noite queria começar, como é hábito, por fazer uma pequena recapitulação e depois avançar para o nosso estudo desta noite. No último estudo bíblico, nós estivemos falando, ou nós começámos a falar acerca do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Vimos a primeira parte e vimos que a lei de Moisés era uma sombra. Vocês gostam de sombras? Não? Sabe uma coisa? Quando eu vou aí na rua, não num dia assim como hoje, porque hoje o dia esteve assim muito encoberto, mas quando estão aqueles dias de sol, eu vou na rua, sobretudo no princípio e no fim do dia, e eu faço sombra. Mas eu não sou a sombra. A sombra, com o sol a bater em mim, faz uma sombra que toda a gente pode ver, mas a sombra é a sombra, é a minha sombra, e eu sou eu. E nós vimos que a lei de Moisés era uma sombra, mas não era a imagem exata. Vimos que a lei de Moisés era uma sombra, mas não era a realidade. Ela não podia aperfeiçoar, e se a lei pudesse aperfeiçoar, os sacrifícios não careciam de constantemente ser repetidos. Mas nós vimos que depois deixou de ser a sombra e veio a realidade com Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Aquele que foi feito uma só vez por cada um de nós. Depois mostrei-vos esta imagem, penso que estão lembrados dela, e perguntei-vos o que era aquilo e tive assim umas respostas muito interessantes. Não sei se ainda quem não esteve a semana passada se quer arriscar, e depois eu mostrei a imagem exata que produz aquela sombra. E a imagem exata são apenas dois meninos que produzem aquela sombra. Eu quero dizer-vos, meus amados irmãos, que nós temos duas palavras, Eikon e Skia. Skia é a sombra e Eikon é a imagem que faz a sombra, que lança a sombra. E nós vimos que o sacrifício de Jesus, ele é a realidade. Os sacrifícios levíticos eram apenas a sombra. E agora, sem mais demoras, eu queria entrar no estudo bíblico desta noite. Amém? Eu ia pedir que me acompanhasseis na leitura que gostava de fazer convosco no capítulo 10, a partir do versículo 9, Hebreus no capítulo 10 e a partir do versículo 9, e diz assim: Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no meu coração as minhas palavras e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Meus amados irmãos, nós olhamos para o texto que nós lemos e eu queria começar por pensar convosco acerca da glória de Cristo. Deste Jesus glorioso, maravilhoso que nós temos. De onde advém a sua glória? A sua glória, ela advém da perfeição
do seu sacrifício. Jesus ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício perfeito. Não foi um sacrifício que precisava de ser melhorado. Não foi um sacrifício que necessitasse de algum tipo de ajuste. Antes, pelo contrário, o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. E, meus amados irmãos, ao longo do estudo desta carta aos Hebreus, o escritor não se cansa de dizer isto. E eu não me canso de o dizer também. Porque muitas pessoas estão passando mal ainda hoje, apenas por uma razão. Não conseguiram entender que o sacrifício de Jesus é completo e perfeito. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, ele disse: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Senhor. Veja o que é que nós encontramos aqui. Graça e paz da parte de Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo. Ele entregou-se a si mesmo. Muitas vezes nós falamos de Jesus Cristo como aquele que foi enviado pelo Pai, e ele foi. Mas por vezes nós esquecemos de falar de Jesus Cristo como aquele que de si mesmo se deu para ser o sacrifício perfeito. No Velho Testamento, todos os animais eram levados. Às vezes utiliza a expressão eram conduzidos. Mas quando fala de Jesus, ele não foi obrigado, nem conduzido, nem levado. Ele deu-se a si mesmo. Amém. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, ele deu-se a si mesmo. Ele entregou-se a si mesmo por causa do seu tremendo amor. Lá em 3,16 de João, nós lemos que Deus amou o mundo que deu. Deus, Pai, enviou Jesus, deu. Mas nós chegamos agora aqui e vemos que ele se deu a si mesmo, num ato de amor. A nossa santificação é, em primeiro lugar, objetivo de Jesus. É objetivo de Jesus que, através da sua morte, nós fôssemos santificados. Nós fôssemos tornados santos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós lemos que a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. Então, o objetivo de Jesus é que a vontade de Deus seja feita em nós. Que nós possamos ser cada dia mais santos. Mas, ao mesmo tempo, Ele tem colocado em nós esta parte da santidade que Ele trouxe através da justificação, através de nos ter tornado justos diante de Deus o Pai. Segundo lugar, a nossa identidade com Cristo deverá ser também na santificação. Deus disse: sede santos, porquanto eu, Senhor vosso Deus, sou quê? Sou santo. Então nós devemos nos identificar com Ele também na nossa santificação. Em terceiro lugar, mediante a oferta do corpo de Cristo, revela-nos o meio da nossa santificação. Meus amados irmãos, se nós não formos declarados santos por Jesus Cristo, se Ele não nos lavar pelo seu sangue, nunca poderemos ser. Precisamos sempre dele. É como que quando alguém vai às compras e tem o carrinho já cheio,
Conhece o cenário de ir nas compras com o carrinho cheio? O que é que vos custa mais? Começar a caminhar ou depois do carrinho já ir a andar, mantê-lo a andar na mesma velocidade? O que é que vos custa mais? É arrancar. Sabe uma coisa? Eu nunca poderei arrancar se não for mediante o sangue de Jesus. Essa é a parte que custa mais. Mas depois, eu devo fazer um esforço em toda a minha vivência para viver de acordo com aquilo que Deus desenhou para a vida do homem. Amém? E quando as minhas forças forem poucas e quando chegar a subida e o carrinho já não andar, eu posso contar novamente com este Jesus maravilhoso para me ajudar nas minhas fraquezas, para me ajudar a avançar, para me ajudar a caminhar. A ideia dos versos 11 e 12, ela é comparativa. E, por um lado, o versículo 11, ele fala da ineficácia dos sacrifícios, que apesar da sua constante repetição, não tiravam definitivamente os pecados, porque senão não precisavam de ser repetidos. Mas, ao mesmo tempo, ele traz que o sangue de Jesus Cristo, oferecido uma só vez, ele foi tão eficaz que retira o nosso pecado. Aleluia! Veja, Êxodo capítulo 29, e nos versos 38 e 39 diz: Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro oferecerás pela tarde. E continuamente. E continuamente. Mas depois veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele foi oferecido uma só vez. Pelo meu pecado. Pelo teu pecado. Aleluia! O versículo 12 apresenta o sacrifício de Jesus como único, suficiente, e que o leva até ao lugar que o sacerdote mais desejava estar. A presença de Deus. Às vezes eu penso acerca do tabernáculo. Eu acho que devia de ser um lugar extraordinário. Já imaginaram o tabernáculo? Nós já falámos um bocadinho sobre o tabernáculo aqui há uns estudos atrás. Imaginem o tabernáculo com todo aquele edifício, com todos aqueles panos. Imaginem a pior peça do tabernáculo. Conseguiram pensar numa? Sabe qual foi a pior peça do tabernáculo que me veio à cabeça? Foi a que Jesus cortou. O véu. Você já viu os sacerdotes que ministravam todo o dia? Chegavam ao lugar santo, olhavam para o lugar santíssimo, viam o véu e diziam: eu não posso passar para lá. Eu até gostava, mas eu não posso. A presença de Deus é já ali, mas está-me vedada. Eu não posso. Mas quando Jesus morreu, essa peça foi tirada. O caminho foi aberto e o homem passou a ter acesso à presença de Deus. Amados irmãos, prezadas irmãs, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos olhar para o sacrifício grande, maravilhoso de Jesus Cristo e possamos dar-lhe glória e louvor por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós encontramos 2 cenários que são também contrastantes e que eu gostaria de vos apresentar nesta noite. O primeiro cenário é do sacerdote que oferece o sacrifício dos animais de pé. E em segundo lugar, nós encontramos Jesus Cristo que ofereceu o seu sacrifício e que está sentado. Será que isto tem alguma importância? Veja comigo. Eu vou recuperar o texto que nós lemos há pouquinho. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e
oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que podem tirar, que nunca podem tirar pecados. Mas este, oferecendo um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Esta palavra aparece no original, pode ser traduzida por está de pé, está ao lado, está em pé. E porquê que o sacerdote aparece em pé e Jesus aparece sentado? Algumas coisas que eu gostava de trazer para nós nesta manhã. E a primeira delas é que a expressão ficar em pé é um ato de serviço que estava a ser feito. Um serviço que precisa de ser acabado. Por outro lado, o facto de estar em pé significa respeito por alguém superior. Respeito por alguém a quem se considera, a quem dever-se respeito, a quem se considera superior. No entanto, Jesus terminou o serviço. O sacerdote nunca terminou o serviço. Jesus terminou o serviço. E agora ele está sentado. O sacerdote sempre disse, bem, eu vou ter de continuar o meu serviço. E Jesus disse, está feito. O que é que ele disse lá no alto da cruz? Está consumado. Está feito. Aleluia. Por outro lado, os reis, eles apresentavam-se diante do povo sentados. Num lugar de destaque, num lugar de honra. Jesus terminou o seu serviço. Terminou o seu serviço como servo sofredor que veio para dar a sua vida. Mas após terminar o seu serviço, após concluir o seu serviço, ele ocupou o lugar que é seu por direito, o do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos, Jesus Cristo continua a ser o Rei dos Reis. Amém? Ele continua a ser o Senhor dos Senhores. Aquele que reina para sempre, aquele que está em destaque, o nome que é sobre todo nome, mais alto que qualquer nome que se possa ser nomeado. Este é o nome de Jesus. Deixem-me olhar aqui para este versículo 13. E nós temos aqui uma recuperação do Salmo 110, ou uma citação do Salmo 110, e os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E isto significa, ou está ligado com a ideia de sujeitar todas as coisas. Nós falamos e dissemos que Jesus ele estava sentado porque ele concluiu o serviço. Quando nós chegamos a Filipenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 14, nós começamos a ver que Paulo apresenta Jesus como humilhando-se a si mesmo, descendo, até tomando a forma de servo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E se este texto acabasse aqui, Jesus acabava lá embaixo, no lugar mais baixo de todos. Mas o que é interessante é que o texto não acaba. E continua dizendo, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele exaltou, colocou lá em cima. Acima de todo o nome que se nomeia. Aleluia. E meus amados irmãos, prezadas irmãs, quando nós olhamos para Jesus, muitas vezes na nossa mente nós recuperamos a imagem do Jesus sofredor lá na cruz do Calvário. Ele esteve lá, mas ele não ficou lá. Do Jesus que morreu e foi sepultado. Ele esteve lá, mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou.
E muitas vezes nós ficamos tão eufóricos com o facto de Jesus ter ressuscitado que nós ficamos dizendo, bem, Jesus ressuscitou, uma grande maravilha. E o é. E então nós pensamos naqueles primeiros dias que Jesus andou aparecendo aqui, ali, acolá, falando com este, com aquele, mostrando-se às multidões vivo, e ficamos tão contentes. Mas eu quero dizer que Jesus subiu e está na presença de Deus, exaltado, glorificado, acima de todo nome. E este Jesus que subiu, que está glorificado e exaltado, é o Jesus que nós servimos maravilhosamente. É este Jesus que nós servimos e nunca o conseguimos fazer tão bem. Veja, sujeitou todas as coisas. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo, com o seu poder, com a sua vitória extraordinária, com o seu sacrifício, ele tem sujeitado tudo. E que ele continua num processo de sujeitar tudo. Mas que vai chegar um momento em que todas as coisas vão estar definitivamente sujeitas debaixo dos seus pés. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele próprio, de uma forma própria, de modo próprio, sem ser obrigado por ninguém, ele mesmo se vai apresentar diante do Pai, sujeitando-se a ele. E é tão interessante. Diz que o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É um exemplo tão extraordinário. E, meus amados irmãos, nós precisamos de aprender com este exemplo e de em cada dia nos sujeitarmos a Deus. De custo custar. Mas que a nossa vida possa estar sempre sujeita a Ele. A associação da vitória de Cristo, ela é aqui associada com o Salmo 110, como eu já referi no início, e que está ligada com o assentar à direita de Deus, e que diz lá em Marcos, no capítulo 16, que Jesus, depois de ter ressuscitado, diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ficou claro que Jesus está no céu e que está sentado como rei e como aquele que concluiu o seu trabalho. Uma só oblação. Bem, uma oblação, ao contrário das ofertas dos animais, em que os animais eram decolados, eram oferecidos, a oblação era uma oferta em géneros: cereais, pão, sal, azeite, vinho, etc. Estes cereais eram consumidos pelos sacerdotes, e Jesus apresenta agora o seu sacrifício não apenas como um ato cruento do Calvário, mas como o alimento diário que cada um de nós necessita para este aperfeiçoamento. Jesus disse: eu sou o pão que desceu. Sabe que os judeus tinham muito orgulho. Eles diziam: no deserto, os nossos pais comeram pão, Moisés lhes deu pão a comer do céu.
Jesus diz, vocês não sabem nada. Nem foi Moisés que deu o pão, foi Deus que lhes deu o pão. E eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E este pão que desceu do céu é o que vocês precisam para comer, para ter vida, para ter força, para se alimentarem. Olhe, veja, Jesus apresenta o seu sacrifício não apenas como um ato cruento, mas como um alimento diário. Nós precisamos de comer todos os dias. Pensei que vocês só comiam ao fim de semana. Precisamos de comer todos os dias. E se for uma vez ao dia, isso é mau. Normalmente nós comemos várias vezes ao dia. Temos essa necessidade. Sabe uma coisa? Jesus apresenta-se como a necessidade que o homem tem, diária e constante. Eu temo que haja muitas pessoas a viver uma vida espiritual medíocre porque perderam a noção que precisam de se alimentar de Jesus sempre. Precisam de se alimentar daquilo que Ele fez na cruz do Calvário sempre. Precisam de viver à sombra do Calvário sempre. Como nós precisamos de comer sempre. Você vai a um casamento e nem por isso deixa de comer durante o mês. É assim ou não? Não é que se calhar não nos fizesse bem, mas isso é outros 500. Senão, sabe? Jesus está dizendo, tu nunca te alimentaste demais de mim. Tu precisas te alimentar sempre. E meus amados irmãos, se nós nos alimentarmos sempre, nós vamos, em cada dia, viver com a energia deste alimento que recebemos dele. Na primeira carta de Pedro, diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita. Sois o povo adquirido. Fostes chamados. Vocês vivem num ambiente de alguém que é especial. Por isso vocês também são alimentados de uma forma especial. Alimentemo-nos do nosso Salvador. Efésios capítulo 4 e no versículo 12, nós encontramos crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos deste aperfeiçoamento. E, meus amados irmãos, para nós nos aperfeiçoarmos, nós precisamos de nos alimentar cada vez melhor. De onde é que nos alimentamos? De Jesus. Estou prestes a terminar, mas queria ainda abordar convosco algo no versículo 18 sobre a verdadeira remissão. Deus faz questão de perdoar e esquecer. É a minha sorte. Porque senão cada vez que eu errasse, Ele ia-me lembrar as vezes todas que eu errei e trazer à minha cabeça tudo aquilo que eu já fiz. Mas Ele perdoa e Ele esquece. O texto conclusivo, ora onde há remissão destes, não há mais oblação. Ou seja, a remissão está acabada, é suficiente e é definitiva. Por isso o escritor aos Hebreus, ele deixou bem claro, ora onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E
deixe que este versículo que eu irei projetar agora fique bem arraigado na nossa mente e no nosso coração. E eu ia pedir que nós o pudéssemos ler todos juntos. Encontra-se em Isaías, no capítulo 43 e no verso 25. Podemos ler juntos? Posso ouvir-vos? Sim? Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Sabe qual é a minha preocupação? É que Jesus ensinou-nos a orar e diz: perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Sabe como é que Ele nos perdoa? E Ele agora está pedindo que nós façamos igual. Apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Querendo Deus, meus amados irmãos, no próximo culto nós iremos estudar a próxima parte do capítulo 10 de Hebreus. Conto convosco também para aqueles que nos escutam lá em casa. Próximo culto nós estaremos estudando a próxima parte do capítulo 10 de Hebreus, e estamos quase chegando ao capítulo 11, que eu sei que estão todos desejosos de chegar ao capítulo 11 para começar a falar dos heróis da fé. Estamos quase lá. Tá bom?